Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o seu irmão Maurício, professor da Escola Dominical de Santa Catarina, Brasil. Amados e débitos irmãos, Deus abençoe cada irmão, cada irmã que sempre tem orado por minha vida. Eu agradeço de coração, amém, amados? E peço que continue orando por mim, os irmãos aí de alguns estados do Brasil têm sempre orado por mim e estou orando por vocês também, amém, amados? Vamos ver aqui o engano dos gibeonitas, o verso 4. E usaram de astúcia e fingiram-se embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e remendados. Então nós temos aqui um povo que usou de engano o ardil dos gibeonitas, amados. Os versos 13 ao 15, o perigo da astúcia do inimigo, compreendemos assim. Usar de ardil é o mesmo que seduzir, ludibriar ou enganar alguém. É uma manobra ardilosa com o intuito de induzir alguém ao erro. Entre aqueles que se ajuntaram para pelejar contra Israel, encontravam-se os gibeonitas, conhecidos como heveus, o verso 1 ao verso 7. É um dos povos mencionados pelo Senhor para ser lançado fora da terra prometida. Deuteronômio, o verso 7, capítulo 7, versão 6. Essa foi uma divina, amados, que veio a ser cumprida cabalmente. Entretanto, o engano, Israel fez acordo com os inimigos. A palavra de Deus adverte-nos enfaticamente. 1 Pedro 5, verso 8 ao 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé. Então, mas nosso campo de batalha ele é invisível e espiritual. Devemos estar vigilantes quando as sutis investir Satanás contra a nossa vida cristã. Os versos 3 e 4, os ardis ocultaram males destruidores. Os versos 3 e 4. Embora a cidade dos gibeonitas fosse maior do que Ai, o seu exército ter grandes guerreiros, Josué 10, 11, sabiamente, perfeitamente, que ele jamais derrotaria Israel. Então a única alternativa era dolorosamente esconderem sua identidade e tentar um concerto com Israelita. A Bíblia conta-nos que os heveus fizeram parte de algumas nações que viveram entre os israelitas para, com a permissão divina, provarem a fidelidade de Israel diante do Senhor. A igreja de Cristo está no mundo e vive entre os que não pertencem ao povo de Deus. Esses, às vezes, costumam se instalar entre o povo com fingimento e hipocrisia. Aí devemos ter discernimento. Carta de 1 João, capítulo 1, o verso 5 ao 7. As estratégias dos gibeonitas, os versos 4 e o verso 5. Tomaram sacos velhos, como vimos. Eles queriam dar a impressão de estarem vindo de uma terra distante, amados, quando na verdade moravam em Gibeão, cidade próxima do acampamento de Israel. É óbvio que os gibeonitas se fizeram por medo, pois sabiam que todos os povos cananeus seriam expulsos daquelas terras e totalmente destruídos. Êxodo 23, verso 31 ao 33. Amados, é bem verdade que eles queriam estar em paz com o povo de Deus, fazendo uma aliança que garantisse terra e liberdade. Todavia, para alcançar esse objetivo, usaram de artimanha de trapaça. José, os príncipes de Israel, só descobriram que haviam sido enganados 3 dias depois de feito o pacto. Verso 16.
também temos o perigo de convivência com engano, amados. Após ter feito um acordo de paz com os gibeonitas, Israel teve que aceitar fermento que já estava na massa. Paulo exortou a igreja de Corinto, dizendo: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5,6. O José, como líder, falou em não pedir o conselho diante do Senhor. Josué 9,14. Os que dirigem a obra de Deus jamais devem agir por sua própria conta nos assuntos e trabalhos da igreja, como é o caso da escola dominical. Agir por livre vontade e deixar andar no Espírito para seguir ditames da carne. Os versos 16 e 22, nós podemos perceber que a farsa foi descoberta. Israel descobre o erro cometido, o verso 16. As artimanhas de engano têm vida curta. Ao fim de 3 dias, a verdade foi conhecida. Aquele povo que se dizia ter vindo de terra distante era vizinho de Israel e morava em 3 cidades conhecidas: Sefira, Berote e Kiriat Jearim, verso 17. Eles também aprenderam que a paz se fundamenta na desonestidade. Não tem qualquer firmeza nem continuidade. Amados, os israelitas ficaram grandemente perturbados ao ponto que toda a congregação murmurou contra os príncipes, verso 18. Sem dúvida agora, eles teriam que arcar com as consequências desse terrível erro. Haviam feito um acordo com os cananeus e não podiam feri-los em função do juramento que fizeram ao Senhor Deus de Israel. Os versos 18 e 20, Josué teve de honrar o acordo com os enganadores. Não havia como recuar, ele não podia invalidar o pacto feito com o nome do Senhor. Verso 15. Pois quebra um juramento, constituindo uma grave transgressão. Por isso fez o que parecia bom e reto. Verso 25. Primeiramente libertou-os da morte. Verso 26. Depois fez com que os gibeonitas se tornassem seus servidores. Eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água para a comunicação e para o altar do Senhor. Verso 27, amados. Uma atividade que estava ligada à adoração no tabernáculo. Isso nos encoraja a não negligenciarmos as nossas promessas. Bom, agora nós vamos ver os gibeonitas nos dias atuais na igreja. Estamos atravessando, amados, dias difíceis, trabalhosos, em que espíritos enganadores têm entrado em vários lugares. 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 1. Para difundir o erro, confundindo e distraindo as pessoas para estarem no caminho da fé e, por fim, se desviarem. Precisamos, amados, vigiar muitos que se apresentam, amados irmãos, e, na verdade, muitos são falsários, promotores de engano, confusão e da discórdia. Esses têm trazido para a obra de Deus toda sorte de contaminação, por meio de ensinos heréticos, falsas unções, pseudo-espiritualidade, costumes mundanos. Utilizam todo tipo de trapaça a fim de ludibriar o povo de Deus. 1 Tito, capítulo 1, verso 16. Então, devemos estar vigilantes, amados. Esta lição, essa grande história sobre a vida de Josué, a respeito dos gibeonitas, é que precisamos estar atentos, vigilantes, dependentes da direção divina, para evitarmos erros, males, como os casos de Josué e Israel cometeram. Satanás sempre usará artifícios para enganar as pessoas com o intuito de impedir de chegar à terra prometida. Vigiemos, pois em todo tempo devemos estar na dependência de Deus. Discernimento, buscando em Deus discernimento
para não sermos enganados. Amados, o engano dos gibeonitas trouxe consequências e serve de advertência para nós no dia de hoje. Vivemos dias perigosos em que o mundo está invadido por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso tem tornado as coisas tão parecidas que, se não for por um discernimento do Espírito Santo, em nossa visualização de aquilar as coisas de Deus e os movimentos paralelos, sermos enganados também. Mateus 24, verso 5 a 11. Uma vez que aparece por outra, aparece em nosso meio, né? Alguém disfarçado. O disfarce pode ser praticado por todas as pessoas, seja masculino ou feminino. Entretanto, o engano não traz à criatura humana nenhuma recompensa. Quem engana sempre será enganado. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. A falsa humildade, amados, aqui a falsa humildade com respeito à falsa atuação dos gibeonitas finge propósito pacífico, oferecendo aliança, verso 6, finge submissão, verso 8, finge piedade, verso 9. O apóstolo Paulo falou-nos de pessoas que têm quase as mesmas características em nossos dias, dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Amados, e a Bíblia, ela nos fala sobre a importância da vigilância. A vigilância é uma bem-aventurança, bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16, 15. A tragédia com os gibeonitas seria evitada se José existisse vigilância espiritual em Canaã. Diante do exposto, devemos ser sóbrios e vigilantes, pois estamos cercados de inimigos por todos os lados. 1 Coríntios 16, 13. Quando Jesus falou do dever de vigiar, ele se uniu à oração. Marcos 13, 32. Lucas 21, 36. Por meio da oração, entramos numa comunhão mais íntima com Jesus. Lucas 24, 29. Podemos nos revestir de toda a armadura. Efésios 6. Assim o inimigo não nos poderá vencer. A vigilância nos torna apercebidos. A vigilância é algo inerente ao povo de Deus em sua longa peregrinação por todo o mundo. Desde o princípio, os que vigiam foram bem-sucedidos na vida espiritual. José se tornou um tipo de Cristo. As virgens estavam apercebidas e entraram nas bodas enquanto outros ficaram fora. Mateus 25, 10. Hoje, como nunca, devemos estar apercebidos, pois a vinda do Senhor se aproxima. Mateus 24, 44. Amados, como os meteorologistas anunciam a tempestade ou temporal, assim a palavra de Deus nos dá uma séria advertência. Eis que Jesus vem em breve. Observemos, amados, os últimos capítulos da Bíblia, os avisos. Eis que presto venho, próximo está o tempo, eis que cedo venho. Apocalipse 22. Tudo tem a finalidade de permitir que cada crente dizer: amém, vem Senhor Jesus. Amados, a vigilância, ela nos torna fiéis também. A vigilância, amados, nos torna fiéis. Vigilância e fidelidade andam lado a lado na vida da igreja. Salmo 101, verso 6. O crente fiel vive sempre em vigilância de não pecar contra Deus, pois ele sabe que a promessa para o fiel que vigia cada dia em sua vida espiritual. Lucas 12, 37. A vigilância nos torna esperançosos. Quem vigia vive em esperança. Tito 1, 2. A esperança faz parte da vida da igreja. Romanos 12, 12. É associada à vigilância, pois quem vigia vive a esperança da volta de Jesus. Tito 2, 13. A esperança bíblica
é confiante no futuro dado por Deus. É natural da esperança de Deus, é aquela que escapa da nossa vida indicativa. Nós não dispomos dela, pois não há, está escrito na esfera das coisas visíveis que pertence ao mundo. Amado, a fé, a esperança e o amor constituem assim o próprio fundamento do ser cristão. A atitude de Josué diante das artimanhas dos gibeonitas deixa um grande exemplo a ser aprendido. A maneira como Josué agiu, sem consultar o Senhor, sem pedir direção, sem pedir o discernimento, trouxe um grande laço como comandante das tropas de Israel. As forças do inimigo e a falta de vigilância cooperam para o agravamento da situação, pondo em risco o povo de Deus. Em seus primeiros contatos com aquela terra, tudo o que nos ensina é que devemos ser sóbrios, vigilantes, a fim de não cairmos no mesmo erro de Josué. Amados, por Josué não vigiar, Israel fizeram um pacto com o inimigo. Da mesma forma, o crente de hoje precisa vigiar, pois após a vitória do inimigo sempre atacará para nos esmorecer. Então, muitas vezes esquecemos que o inimigo não dorme e corremos frequentemente o perigo de uma derrota ao longo de vitórias, corremos o risco de derrota. Então, devemos estar vigilantes, constantes e buscando ao Senhor o seu discernimento e sua direção divina. Não podemos desprezar a astúcia do adversário contra nós. 2 Coríntios 11, verso 14.